Eu estou ao vivo. Ai, que gostoso! Mais uma sexta-feira, sextou. E eu aqui com vocês para um delicioso bate-papo, para uma deliciosa conversa. Boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos ao adentrarem nesse bate-papo, nesse tema tão gostoso dessa noite. Que todos possam usufruir, né, da palestra, da conversa boa que o Fernando vai nos trazer. E o nosso tema, nada menos, nada mais, será inteligência emocional. Eu trouxe aqui um pequeno boa noite a todos. Ju, boa noite. Nath, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu vou ler aqui um trechinho que eu tirei para vocês. A inteligência emocional é a habilidade de lidar e identificar com as emoções e sentimentos, tanto próprios quanto das pessoas que vivemos. Emoções e sentimentos. Não são as mesmas coisas? Bem, tem um filme da Pixar que exemplifica e trata deste assunto com muita leveza. O filme eu não sei se vocês já assistiram, Divertidamente. Se não assistiram, assistam com outro olhar, com uma outra ótica, depois do que a gente vai falar aqui hoje. A animação trata de forma simples os conceitos e emoções e crenças que são importantes e que vamos falar no tema de hoje. Segundo estudos do psicólogo e pesquisador Paul Ekman, existem 5 emoções universais, ou seja, Paul viajou o mundo na busca de entender as emoções que todos os seres humanos sentem, independentemente das suas culturas, e constatou que essas são 5, que são elas: alegria, raiva, tristeza, desprezo e medo. Repetindo: alegria, raiva, tristeza, desprezo e medo. Já os sentimentos são reações do nosso corpo que dependem do quanto nós sentimos com relação àquela emoção. Elas também variam muito dependendo da cultura e de como fomos criados. Bem, dado o recado agora para vocês, eu vou fazer a apresentação do meu querido convidado desta noite. Bem, ele é casado com a Juliana, ele é psicanalista, aromaterapeuta e também ele desenvolve um trabalho relacionado às terapias integrativas com a melhora da produtividade profissional, o que acaba se refletindo também no pessoal. Estamos recebendo aqui essa noite meu querido amigo Fernando. Seja bem-vindo. Deixa eu chamar ele aqui para a prosa. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos. Espera aí que eu vou chamar meu convidado. Gente, o tema é bem legal, hein? Eu não tô achando ele não, mas peraí. Peraí que eu tô... Peraí, achei. Mando Fernando. Boa noite, Ju. Ó, chamei o Fernando. Olá, boa noite, Su. Tudo Oi. bem, querida? Tá me ouvindo, Fê? Tô ouvindo, você consegue me escutar? Eu não tô te ouvindo. Eita, vamos ver aqui. E agora, foi ou não? Não. Não tô te ouvindo, peraí. Fala mais um pouquinho, Fernando. Eu não tô te ouvindo. Boa noite a todos, boa noite. Agora sim. Agora foi, deve ter sido um delay da internet. Que prazer estar aqui com você hoje, Su. Todo meu.
Seja muito bem-vindo. Muito Eu falei obrigado. bem do Fernando? Quem que é o Fernando na real? O Fernando, acho que você foi perfeita nas suas colocações. Que O, o, bom. o Fernando é casado com a Ju, né? Nós temos. A Juliana tem uma filhinha de 11 anos, o Fernando um de 11, e agora nós temos um nenenzinho juntos de 60 dias. Que delícia. E eu venho desenvolvendo esse trabalho como psicoterapeuta há alguns anos, né? E a ideia, eu acredito que a nossa missão é um pouco desmistificar tudo isso que vem se falando, tudo isso que vem se demonstrando por uma questão, eu acho que até mesmo cultural com relação às terapias integrativas, e mostrar que, Sim. na verdade, elas são para todo mundo, né? Elas são extremamente acessíveis, elas são extremamente baratas, com relações custo-benefício muito, muito boas também, né? E que isso se reflete nos nossos ambientes profissionais, que isso se reflete nos nossos relacionamentos pessoais, que tem Com certeza. exatamente tudo, tudo, tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Que vai ser bem interessante. Eu tô louca para saber muitas coisas. Eu andei lendo um pouquinho do que você me mandou, do material super explicativo, adorei. Muito legal, Mas eu né? quero que você esmiuça um pouquinho aí pra gente sobre inteligência emocional. Como você vê, como você lida, como você trata. Claro. Ah, digamos que a inteligência emocional, eu vou definir, vou fazer algumas definições de uma maneira bastante simples para que a gente possa desenrolar a nossa discussão, né? Legal. A inteligência emocional ela vem sendo muito estudada, ela vem sendo muito abordada, principalmente nos últimos anos, né? E basicamente a inteligência emocional é a nossa capacidade de gerir as nossas sensações, as nossas emoções. Basicamente é isso, tá? Tá. Só que quando a gente fala de inteligência emocional, às vezes cria-se um ar de bastante subjetividade, um ar de que a inteligência emocional é algo pouco tangível no nosso dia a dia, digamos assim. Quando, Sim. na verdade, eu acredito que esse tema de inteligência emocional, ele é extremamente tangível, inclusive do aspecto fisiológico, que é onde Olha isso só. vai acabar interferindo na nossa rotina, no nosso dia a dia. Aristóteles, ele dizia que qualquer pessoa pode ficar brava. Qualquer um de nós podemos ficar bravos, né? E isso faz parte da nossa rotina. Isso faz parte do nosso dia a dia. Mas ficar bravo com a pessoa certa, na medida certa, no momento oportuno, com o propósito justo e da maneira correta, isso sim é realmente difícil. Certo. O que ele quer dizer Fê, com deixa eu isso? só te. Claro, Bravo e raiva tem relação? Não. como cortou, Braveza. cortou para mim, por favor? Braveza, né? E raiva. Você ficar bravo, você ter raiva, tem relação? Sem É o dúvida, mesmo sentimento? não necessariamente seria o mesmo sentimento, mas são Tá. manifestações muito parecidas. E que fisiologicamente elas vão interferir nas nossas sensações e nas nossas emoções. Existe uma psicanalista chamada Melanie Klein, ela é adepta da teoria freudiana, e ela passou a vida dela inteira, estudando principalmente o comportamento das emoções, das sensações voltadas para as crianças. No final da sua vida, ela desenvolvia estudos relacionados a como tudo isso poderia interferir, na verdade, no aspecto intrauterino, ou seja, antes do nascimento, né? No- E é muito interessante porque daí a gente vê, por exemplo, eu e a Ju, a gente está com um filhinho agora que ele tem praticamente 60 dias, vai fazer 60 dias agora, dia 19, né? E segundo a Melanie Klein, as crianças elas experimentam emoções e sensações
desde pequenas, como, por exemplo, a inveja, a raiva, a gratidão, o ciúme, só que elas ainda não têm experiência para definir aquela sensação. Então, a diferença básica de sentimento e emoção é que um é fruto do outro. Então, os nossos sentimentos, eles são reações do nosso corpo, enquanto as emoções, elas são os gatilhos que podem gerar essas reações. Então, quando eu digo que um bebê, por exemplo, de 30 dias, de 2 dias, de 3 meses, ele experimenta a sensação de inveja, de gratidão, e como tudo isso pode influenciar no decorrer da vida dele, segundo a Melanie Klein. Eu não vou entrar nos aspectos técnicos, mas eu vou tentar explicar isso de uma maneira bastante superficial, tá? Tá. Então, por exemplo, quando a criança sente fome, ela sente raiva também. Quando a criança é amamentada, ela sente gratidão. De todas as emoções que você citou, eu não sei se você chegou a reparar nisso, apenas uma delas, subjetivamente, tem uma categoria teoricamente feliz. Então a gente está falando de raiva, a gente está falando de medo, a gente está falando de tristeza, de desprezo, e a gente fala de alegria também, né? Mas as crianças, elas não sabem como lidar, elas não têm experiência para lidar com aquela situação. Então ela chora e tudo mais. Daí a importância dos pais em como lidar com aquela determinada situação. Então, existem alguns exemplos práticos que a gente pode fornecer. Por exemplo, quando a criança está com fome, ela vai chorar. Então ela está com raiva, ela está triste. Aquela sensação de raiva que ela está sentindo quando ela está com fome é a mesma sensação. Veja bem como isso é importante. Vamos dar o exemplo de uma criança de 1 semana. Aquela sensação de que ela está com fome é a mesma sensação que ela vai sentir de raiva, por exemplo, quando ela tiver 30 anos de idade. Ou seja, é como se fosse um trauma gerado ali, um bloqueio, alguma coisa nesse sentido? Isso depende da forma como os pais, principalmente, vão lidar naquela situação. Porque nem sempre uma situação de raiva pode ser ruim se você consegue gerenciar as suas emoções, né? Por isso o papel dos pais nessa fase, ele é muito importante, né? Então, a criança ela vai sentir uma raiva, só que fisiologicamente o corpo dela está se manifestando. Por isso a sensação vai ser a mesma. A sensação fisiológica. Definindo isso de uma maneira mais prática, tem pessoas que quando sentem medo, sentem palpitações, começam a suar frio, ou raiva também. Sentem palpitações, começam a suar frio. Isso faz com que seu corpo ele entre num estado de alerta. Então, por exemplo, nós temos adrenalina, noradrenalina, que o nosso sistema endócrino vai liberar ao nosso corpo, e isso vai provocar reações fisiológicas no nosso corpo. E essas reações de uma criança de 1 semana vão ser as mesmas reações, guardadas as devidas proporções, de um adulto de 30, 40 anos. Com a diferença que um adulto de 30, 40 anos, ele tem toda uma bagagem, toda uma experiência, positiva ou negativa, adquirida durante a sua vivência, durante a sua vida, que vai fazer com que ele lide com aquela emoção e possa fazer a interpretação dela. E essa interpretação é o que a gente chama de inteligência emocional. Porque um bebê, um bebê pequenininho, fisiologicamente falando, ele vai ter as mesmas reações fisiológicas de um adulto, dadas e guardadas as devidas proporções, só que ele não tem aquela experiência para poder significar aquela sensação. Então, desde os primeiros dias de vida, segundo Melanie Klein,
é importantíssimo a forma como você vai lidar com essas sensações, com essas emoções em uma criança, porque conforme você vai estimulando aquilo, aquilo vai se reproduzir, vai se replicar ao longo da sua vida. Então, o caráter, a formação da personalidade da criança, ela começa a partir do nascimento, que é o que a gente tem de estudo até hoje. Mas Aham. existem inúmeras teorias que mostram que, inclusive, a vida intrauterina também tem uma grande influência nesse sentido. Porque ali também existem manifestações fisiológicas e a criança, ela sente, ela come. Então, tem aqueles mitos, que na verdade não são mitos, né? Também fisiologicamente explicado, é que quando você vai fazer um ultrassom com a criança e tudo mais, você come chocolate para a criança se mexer porque ela está tampando o sexo e tudo mais. Tudo isso são fenômenos fisiológicos. O Aham. pai ou a mãe conversar com a criança é importantíssimo porque ela identifica aquela voz, e mesmo intrauterina, né? Eu tenho um exemplo prático disso. O Ravi, quando nasceu agora há pouco tempo, ele nasceu bravão, chorando, assim, Olha. bravo com tudo, sabe? Parecia que ele não queria, Aham. né? E Pô, chorando, que bom, chorando. quero saber. Tirou ele da zona de conforto, né? Eu peguei ele no colo, ele chorando, chorando. Eu coloquei ele do lado da Ju, coloquei o rostinho dele junto com o rosto da Ju. Ela falou assim: Nossa, oi, meu amor, bem-vindo, não sei o quê. Na hora ele parou de chorar. Ai, meu Mas Deus. foi assim, instantâneo. E essa é uma reação fisiológica também que representa o quanto as emoções elas podem influenciar e interferir, porque provavelmente ali na retirada do útero e tudo mais, ele sentiu algo muito parecido com raiva, com medo por estar saindo daquela zona de conforto, e quando ele Uhum. escutou a voz dela, quando ele sentiu a pele dela, quando ele reconheceu tudo isso, ele sentiu a alegria. A gratidão. Por exemplo, a gente está falando de Isso é raiva, de medo, de adrenalina, noradrenalina, que são hormônios que são dispersos pelo nosso corpo quando a gente entra nesses estados emocionais. E isso influencia Uhum. nas nossas decisões. Mas também tem os casos, por exemplo, no caso da alegria, da gratidão. Eu acho que gratidão é uma palavra bastante ampla, né? Mas É muito quando você simbólica, né? simbólica, quando você realmente está grato por algo que tenha acontecido, por alguém ou por algo, o seu corpo ele também reage fisiologicamente. Então, ele libera sensações e hormônios como endorfina, serotonina, dopamina, que são hormônios relacionados à sensação de bem-estar, felicidade, né? Então, Aham. toda essa introdução, ela diz respeito, inclusive, a questões culturais, como o Paul Ekman, ele viajou o mundo em busca do conhecimento relacionado às emoções, elas estão ligadas diretamente à nossa cultura. Por que a nossa cultura? Porque a forma como nós nos sociabilizamos, a forma como nós crescemos envolvidos diante de outras pessoas, que é o sociabilizar, ela interfere direto na forma como a gente vai interpretar essas emoções. Aham. Né? E nós temos alguns dados que eles são interessantes e preocupantes ao mesmo tempo. Em 2019, saiu um estudo da Organização Mundial de Saúde que o brasileiro, o cidadão brasileiro, é o cidadão mais ansioso do mundo. Eu Vem? vi esses Exato. dados. Eu acho que vocês até comentaram em uma live, eu não lembro se foi com o André ou com o professor Maurício, foi uma live que eu estava assistindo de vocês Eu lembro, eu lembrei disso e, agora. e foi comentado também. Isso foi em 2019. E em 2020 nós tivemos um problema muito sério que afetou a todos, socialmente falando, que foi a pandemia, aliás, o mundo inteiro, né? Que foi a Abalou. pandemia e tudo mais. E tem um estudo que saiu no ano de 2020, no final do ano de 2020, e esse estudo ele foi feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Uhum. Ele diz que foram feitos por pediatras, foram pesquisas direcionadas a pediatras, que 80% das nossas crianças de 2 a 12 anos, 80%, 8 em cada 10, sofreram de algum transtorno emocional ou agravaram-se alguns transtornos emocionais durante a pandemia, por causa da falta de rotina, da mudança
da cultura. Então, transtornos como raiva, como agressividade excessiva, ansiedade, que já né, do estar ali com o coleguinha, né, daquela coisa toda, né, acho que prejudicou bastante, de verdade. Eu tenho professores que são, né, que eu converso bastante e esse dado é realmente assustador. assustador. 80%. Isso no, esse foi um dado brasileiro, mas eu acredito, aqui eu estou falando de orelha, quando eu digo falando de Aham. orelha, mas eu acredito que isso possa ser, inclusive, transposto aí para o mundo inteiro, porque afetou todo mundo, né? E a forma como a gente vai lidar com isso daqui para frente, principalmente nós, terapeutas, é importantíssimo, porque vai gerar uma demanda que culturalmente, inclusive, é uma demanda obscura, no sentido de que as pessoas ainda não conhecem os benefícios que as terapias podem trazer para o dia a Trazer, né? dia. Então, quando eu digo que, por exemplo, eu atendo, eu faço um trabalho muito forte com atletas e profissionais de uma maneira geral. Empreendedores, empresários, pessoas que trabalham com liderança, principalmente, que são pessoas que precisam lidar com emoções, pessoas que precisam lidar com outras pessoas, e é aí que às vezes acabam caindo em uma situação de conflito. Porque, mais uma vez, as pessoas elas tendem a achar que as emoções é algo subjetivo, intangível, quando na verdade tudo isso que eu falei até agora é uma pequena demonstração do quão tangível ela pode ser, Uhum. no sentido de que o nosso corpo ele reage ao que a gente pensa. O nosso corpo ele oferece respostas ao que nós estamos ali desenvolvendo. Então a forma como a gente está pensando vai interferir diretamente na nossa saúde física e emocional. Ô, Fê, e na verdade a gente está mais reativo, eu percebo, por mim, né? Vou falar por mim, que a gente está mais reativo, né? A gente não, o que está chegando até a gente já vai no sentido, a gente está tão estressado, então eu, né? A gente É todo mundo, Suca. tão estressado, tão nessa agitação, tão nessa aflição, que a gente está reativo ao que chega até a gente, né? Então, assim, a gente não tem essa coisa do parado, do pensado. Oh, não, o que chegou aqui para mim é da pessoa, não é meu, né? É muito interessante você falar isso, porque sempre quando a gente vai fazer algum aconselhamento, alguma mentoria, algum atendimento, algumas das perguntas que eu faço é: quando você está escutando uma objeção, quando você está sendo contrariado, quando você está no meio de uma conversa, você escuta a conversa pensando em responder ou em entender? E Boa, Fê. essa é a reatividade, porque a pessoa às vezes começa a conversar, principalmente quando a gente está passando por uma situação onde nós estamos sendo contrariados por algum motivo, pessoal, profissional. Então você já está elaborando a resposta e você não está aplicando a empatia de tentar entender o que está passando na outra cabeça. E isso, inclusive, essa empatia, ela é um dos pilares da inteligência emocional. Eu posso dividir basicamente a inteligência emocional em 4 pilares simples para que a gente possa defini-las em como a gente vai trabalhá-la. O primeiro É. deles é o autoconhecimento. Saber o que essa emoção está me causando, por quê e como ela está me afetando. E isso pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo. Né? Porque E nem sempre também o negativo é o ruim, né? Nem sempre é a polaridade, né? Nem vai ter que ter o equilíbrio, né? essa é a ideia da inteligência emocional, porque o negativo ele pode virar positivo. Então quando você tem o autoconhecimento de conseguir discernir o que está te afetando, por que essa emoção está te afetando e como ela está te afetando, tanto para o positivo quanto, vou abrir uma aspas aqui, para o negativo, Aham. você começa a buscar caminhos e soluções para que você possa lidar com ela de uma maneira positiva. E mais uma Uhum. vez, o nosso corpo ele vai se adaptando aos nossos estímulos. Então, se eu como muito, eu vou acabar engordando. Se eu como pouco, eu vou acabar emagrecendo. Se eu transmito, se eu frutifico
a raiva, o medo, a agressividade, eu vou me tornar uma pessoa com raiva, com medo e agressiva. Assim, eu vou me adaptando. E isso tem essa explicação fisiológica, porque quando eu vou lidando com essas situações, o meu corpo ele vai reagindo, o meu cérebro vai reagindo no controle desses hormônios, como, por exemplo, a adrenalina, que antigamente eles eram hormônios assim responsáveis pelas nossas sensações de alerta, para nos deixar alerta, e isso, inclusive, faz parte do contexto de sobrevivência da humanidade, de adaptação. Nós só nos adaptamos e sobrevivemos a todas as intempéries que a gente tem historicamente falando, dilúvios, tempestades e morar numa caverna, por consequência desses hormônios. Só que hoje a gente não tem aquelas mesmas situações, mas a gente tem esses mesmos hormônios, né? Então, se eu consigo gerenciar isso tudo, eu consigo ter uma vida relativamente mais leve. E quando eu melhoro a minha vida, a minha qualidade de vida, eu melhoro a qualidade de vida das pessoas que me cercam também. E isso é muito Com importante, certeza. porque vira um ciclo vicioso. Eu tenho uma frase que eu costumo sempre Assim dizer, como que é o é: contrário também, né, Fê? quando alguém melhora dela, melhora a nossa. Exatamente, exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é: a energia flui para onde o foco está. Deixa eu marcar aqui. Fala de novo. A energia flui para onde o foco está. O que quer dizer isso? A minha interpretação para essa frase, tá? Cada um vai ter a sua, por uma questão de vivência e de experiência. Mas se eu fico pensando em coisas ruins, isso na pandemia me deu um esclarecimento muito grande também. Porque eu, por uma ânsia de notícias, eu acompanhava jornais, revistas e tudo mais, e chegou um momento em que eu falei, eu tô ficando paranoico com o que está acontecendo, mas por que eu tô ficando paranoico com o que está acontecendo? Porque eu estava focado em acompanhar essas notícias e revistas e jornais e sites e blogs, e a grande maioria deles só passavam notícias ruins. Só falava de morte, não falava da pessoa que conseguiu conseguiu um resultado positivo no tratamento, não falavam dos avanços. Saiu de um determinado estágio que estava, né? Vamos colocar da Covid, que foi muito falado, né? Exatamente, não se falava do lado positivo, porque existia um lado positivo. Quantas e quantas pessoas não melhoraram seus relacionamentos? Pelo amor de Deus, eu não quero aqui falar que foi positivo, não é isso. A gente sabe. Mas é o que a gente está falando, né? Tem sempre os dois lados, Exato. né? Só que daí a gente só assistia jornal, e, meu, não sei quantas mortes, não sei o que lá, desvio de não sei o que lá, tá faltando não sei o que. Eu falei, poxa, eu acho que eu tô ficando paranoico. E eu vejo as pessoas ao nosso redor ficando também. E isso se reflete, inclusive, até hoje. Muitas dessas pessoas ainda sofrem com o que está acontecendo, mesmo a gente estando diante de uma nova realidade, com toda a tecnologia, vacina, remédios, infraestrutura que a gente tem hoje disponível para fazer o controle evidente do vírus, enfim. Então, se eu fico, tirando essa questão da pandemia, mas olhando para um outro aspecto, se eu fico focado em coisas ruins, a tendência é que a minha energia, a minha vibração, essa eu acho que foi com o André, vocês estavam falando de vibração, né? Eu sou... Exatamente. Tá por dentro, hein, garoto? Eu assisto seu trabalho também, tá vendo, Suca? Muito obrigada. A vibração, a frequência, nós somos energia, né? Nós somos energia. Fisiologicamente, nós somos energia. Se a gente pegar, por exemplo, as nossas células são feitas de quê? São feitas de átomos. Os nossos átomos são feitos de quê? Prótons, nêutrons, elétrons, tem um núcleo. Dentro do núcleo a gente tem o Hars ou Quarks, dependendo a literatura ali, ela é denominada de uma coisa, e acreditava-se que essa era a parte sólida da matéria, né? Quando com o avanço da tecnologia, os microscópios eletrônicos, a gente viu que aquilo também é um conglomerado poderosíssimo de energia. Se a gente fizer uma pequena alteraçãozinha ali, a gente consegue explodir um quarteirão, por exemplo, no caso da energia nuclear, né? Então a energia ela vai se transformando, isso inclui as nossas vibrações energéticas também. Então a energia flui para onde o nosso foco está. Então se o meu foco está ali em coisas ruins, puxa, meu trabalho não está legal, meu relacionamento não está legal,
ou então, sei lá, meu filho está fazendo muita bagunça, as coisas, você começa a perceber, a atrair, você começa a vibrar aquela energia ruim. Eu não vou chamar de negativa por conta da polarização, né? A gente acredita mais em frequência do que na polarização dessa energia. Se eu mantenho o meu foco nessas coisas ruins, absolutamente tudo ao redor me parece ruim. É a mesma coisa, um exemplo prático, assim, sabe? Quando você quer comprar um carro, ou quando você compra um carro, você gosta muito de um carro. Eu gosto muito de um carro. Vou dar um exemplo do Gol, sem fazer propaganda da Gol. Vou dar um exemplo do Gol, que é fácil para todo mundo vai entender. Patrocina nós aí, Gol, hein? Eu adoro um Gol vermelho. Então, se eu adoro um Gol vermelho, eu começo a ver gols vermelhos. Isso é incrível. Com uma frequência muito maior do que eu veria antes. Por quê? Porque a minha percepção está aguçada para aquilo. Eu e a Ju, nós temos um quadro dos sonhos. E a gente colocou um carro que a gente quer ali naquele quadro dos sonhos. Para a gente vibrar, para a gente ter esse carro e tudo mais, né? Visualizar, né? Exatamente, a gente visualiza. E depois que a gente colocou esse carro no nosso quadro dos sonhos, ele começou a aparecer na nossa vida. Ai, que massa. Então, na garagem do prédio, na rua, sabe? A gente começou a visualizar muito mais. Parece que todo mundo tem aquele carro também. Então, as coisas começam a acontecer nesse sentido. Então, o foco, a energia flui para onde o nosso foco está. Então, Nossa, isso é interessante. Muito interessante. É muito forte, né, Suca? Isso é muito forte. Então, se a gente consegue gerenciar as nossas emoções, o que a gente consegue fazer? A gente consegue ministrar, a gente consegue gerenciar o nosso foco. E o gerenciamento das emoções, ele é o segundo pilar daqueles 4 que eu falei. O primeiro deles é o autoconhecimento. É eu saber o que, como, por que essa emoção está influenciando na minha rotina, no meu trabalho, no meu relacionamento. É eu saber o porquê. O segundo pilar é o gerenciamento dessa emoção, dessa informação. Porque se eu tenho autoconhecimento, isso se transforma em informação. O gerenciamento dessa emoção permite com que eu impulsione as emoções positivas e minimize as negativas. Consiga contrabalancear aquilo ali naquele momento, né? Exatamente. A nossa vida, ela é feita de desafios. Sabe? Todos os dias nós lidamos com desafios. Então, as crianças têm que fazer provas, as crianças têm que se colocar ali socialmente dentro de um contexto. Nós, quando estamos ali fazendo as provas de faculdade, procurando um emprego, por exemplo, a grande maioria das nossas experiências, elas são experiências desafiadoras. O como eu vou lidar com isso isso desde pequeno, né? A influência dos nossos pais interfere diretamente nisso. Desde quando eu sou um bebezinho ali, eu vou sofrer essa influência na hora da amamentação, por exemplo, ou a criança quando faz cocô, um bebezinho quando faz cocô, tem pais que acham ruim, porque tem que trocar fralda, porque é cocô e tudo mais. Quando, na verdade, se você estimula isso de uma maneira positiva, você cria esse aspecto de impulsionar as experiências e as emoções positivas. Né? Existe um estudo, inclusive, relacionado à criança fazer cocô e a interpretação da emoção que ela sente a mãe ou ao pai trocar a fralda. Porque para a criança aquilo é um momento de contato, é um momento onde ela tenha o impulsionamento de uma experiência positiva ou negativa. Porque se o pai chega, putz, vou trocar essa fralda, tá tudo sujo, pô, de novo, outra fralda, ela vai interpretar, ela vai ter um impulsionamento negativo daquela situação, mesmo sendo... Não é legal. A tendência seria fazer menos. Exatamente. O corpo dela vai responder de uma maneira diferente. Então, fisiologicamente, por exemplo, um dos aspectos que pode acontecer quando ela é impulsionada negativamente, estou falando de um bebê de semanas, meses, impulsionada negativamente numa situação como essa, é diminuir os movimentos peristálticos, que são os movimentos que fazem com que as né, fisiologicamente falando. E isso causado por uma sensação, por uma emoção que o pai ou a mãe transmitiu negativa naquele determinado momento. Agora, se você faz o contrário, transforma aquele momento em um momento do banho, um momento da troca de fraldas, em um momento feliz, em um momento alegre, você impulsiona a emoção positiva, um momento de contato. E isso vai se refletir lá na vida adulta dessa criança.
Então, essa importância, mais uma vez, voltando lá no comecinho do que a gente falou, a importância de como a gente vai lidar com as nossas crianças para o Aham. futuro delas é muito grande. É muito grande. Ô, Então, Fê, gerente. então, assim, Sim, claro. pensando no que você está falando, é, o, esse autoconhecimento, essa inteligência, vamos colocar, Sim. vai depender de como a gente ouviu ou teve na infância, ou... Na verdade, ela depende de experiências ao longo da Tá. nossa vida, porque ela pode ser mudada. Quando a gente identifica que isso está nos afetando de alguma maneira, a gente consegue trabalhar para mudar. A gente tem a neurociência que nos ajuda muito com isso, Pra né? caramba. Então, as experiências, elas são fundamentais para que a gente possa definir. Então, o autoconhecimento, quando eu digo autoconhecimento, é saber o quanto isso está interferindo. Então, por exemplo, poxa, eu sou um cara extremamente agressivo nos meus relacionamentos e na minha profissão. Eu sou um cara extremamente vaidoso, eu sou um cara extremamente alegre ou receoso. A forma como eu lido com as pessoas, como eu vou lidar com as pessoas, por isso que a gente atende muito, inclusive, profissionais, né, empresários e tudo mais, porque lidam com pessoas. A forma como você vai lidar com pessoas, ela é fruto das experiências que você viveu. Porque o seu corpo, ele vai reagir e você vai manifestar essa reação de alguma maneira. Uhum. Né? Fisiologicamente, o seu corpo reage e você acaba interpretando e manifestando isso de alguma maneira, seja com raiva, com medo, com insegurança. Então, por exemplo, se você entra numa negociação ou se você entra em uma. Deixa eu desligar aqui meu áudio. Se você entra em uma entrevista de emprego com insegurança, porque no primeiro você impulsionou a negatividade, porque você não conseguiu, a tendência é que você não tenha um desempenho tão bom. Sim. Porque você está inseguro, porque seu corpo transmite essa insegurança, porque a sua fala, o seu gesto. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Corpo Fala, né? Ah, eu vi também. Linguagem do corpo também é bacana pra caramba. Exatamente. Que reflete um pouco disso tudo que a gente está falando. Então, se eu vou Sim. conversar com a Açúcar, se eu vou numa entrevista de emprego, se eu vou numa balada procurar um relacionamento, uma namorada, um namorado, e eu estou inseguro, a chance de eu obter sucesso é muito menor. Se eu entro numa Uhum. negociação empresarial inseguro, a chance de eu obter sucesso é muito menor. Agora, se eu tenho segurança, se eu tenho uma postura que me faça parecer mais seguro, que me faça parecer mais coerente com o que eu estou falando, as chances de sucesso é melhor, por exemplo, nessas situações. Né? Tá. E isso é fruto do quê? Isso é fruto das experiências que a gente viveu até aquele determinado momento. Então, se o medo e a insegurança, por exemplo, é algo que está me afetando, e eu conseguir ter o autoconhecimento para identificar isso, eu tenho como trabalhar. Se eu não conseguir ter o autoconhecimento para identificar isso, mas eu sinto que tem alguma coisa me afetando, eu preciso buscar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicoterapeuta. E existem inúmeras terapias que nos ajudam nesse sentido. Né? A gente Sim. tem o reiki, barra de axis, a aromaterapia, a acupuntura, a psicologia, a psicanálise, são Florais, florais, enfim, óleos existem. essenciais. Os óleos essenciais são fantásticos. Eu sou suspeito para falar, sou apaixonado em óleos essenciais, né? A gente tem um especificamente falando, que esse não sai do lado do meu computador, é um dos que não sai do lado do meu computador, que é o óleo essencial de tangerina. O óleo Ah, essencial de é? tangerina, esse aqui é fantástico. Olha os O, meus. ah lá, ó. O óleo essencial de tangerina, ele faz com que seu corpo reaja fisiologicamente, trazendo a sensação de prazer, bem-estar, felicidade, porque você faz ali Alegria, né? alegria. Ele é conhecido como óleo essencial da alegria, porque quando você faz a utilização do óleo essencial de tangerina, por exemplo, o seu corpo ele tem uma liberação maior de hormônios como ocitocina, dopamina, serotonina, que são os hormônios que liberam, que são responsáveis pela sensação de prazer, bem-estar, alegria. Né? Então, Uhum. é algo que eu costumo utilizar bastante. Então, se eu consigo identificar essa dificuldade que eu tenho por medo, insegurança, raiva, estresse, qualquer que seja ela, eu consigo gerenciar impulsionando a negativa aliás, perdão, impulsionando a positiva e minimizando a negativa.
Porque, via de regra, as emoções elas são sempre despertadas por algo que a gente chama de gatilho emocional. Então, existem os gatilhos de escassez, existem uma série de, né, os gatilhos de medo. Saúde. Exatamente. Então, Ô, Fê, só antes de você falar e continuar, que está muito legal, e você falar do terceiro aspecto, só para fazer do que a gente está falando aqui, uma coisa que aconteceu comigo, né? Do claro, autoconhecimento. Antes de eu buscar ajuda, de ter uma ajuda de profissionais, eu tive uma crise de pânico, né? E assim, foi bem, bem forte. E na época, assim, eu não tinha ideia, né? Aquilo vinha, você falou do suar, do sentir frio. Nossa, assim, uma sensação, a minha sensação era que eu estava morrendo. E assim, aquilo veio tão forte, e meu marido estava aqui em São Paulo e eu lá em Ribeirão Preto sozinha. Aí o que que eu pensava? Meu Deus do céu, eu vou morrer aqui agora. Se eu morrer aqui agora, eu não tenho ninguém para chamar. E aquela coisa foi piorando, piorando, piorando até conseguir dormir, não foi fácil. E aí tiveram outras, né? Vieram outras, tal. Não sabia como lidar. Achava, porque eu tenho um problema de pressão, né? Eu tomo um remédio para pressão, que está bem controlado agora, com a ajuda da terapia das minhas amigas. E aí, assim, depois buscando ajuda, né? Buscando esse autoconhecimento, a partir do momento que eu falei, poxa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui comigo internamente, né? Foi onde eu descobri que eu tenho como lidar com isso, com a ajuda do profissional. Até mandar um beijo para a Gi, que me ajudou muito na época. Então, assim, eu tive esse autoconhecimento e tive essa ajuda. Então, hoje, assim, minimizou muito. Mas eu não vou te falar que não, às vezes vem, né? Porque a gente está nesse processo de vida, né? De sobrevivência e tudo. Mas hoje eu sei lidar com ela. Assim, tanto é que depois que veio, agora depois desse autoconhecimento, nossa, eu consegui lidar assim. Foi fácil? Não, mas foi possível. Eu só queria fazer essa colocação aqui, muito bacana que você falou. é interessante você falar isso, porque assim, é muito difícil a gente lidar com a emoção, porque, como eu disse lá no começo, a gente tem uma impressão de que ela é subjetiva. E com o autoconhecimento, você consegue antecipar ou identificar os gatilhos que te causam essas sensações. Sim, Por isso vai ficando cada vez mais fácil de você lidar com elas, ao ponto de realmente ter alta em breve aí das sensações. Então, esse autoconhecimento ele é importantíssimo. E se muito. você não tem esse autoconhecimento para identificar o que, por que e como isso está te afetando, é muito interessante que você busque ajuda antes que a situação se agrave para um caso de depressão e tudo mais, né? Porque é a tendência. Então Sim, as terapias integrativas, elas entram nesse sistema como uma ferramenta importantíssima, barata e fundamental. saudável, fundamental. Porque muitas vezes a gente pode. Eu não estou pregando aqui a não utilização de remédios, pelo amor de Deus, tá? A gente utiliza os remédios quando necessário. Por Se exemplo, necessário. exatamente, você tem um problema de pressão, certo? Então Sim, você toma um remédio para controlar a sua pressão sim. arterial. Então ele é necessário e ele vai ser usado. Mas eu tenho certeza que se Isso você. já está diminuindo, olha só, graças a Deus. Exatamente. E eu tenho certeza absoluta que com as terapias você consegue um resultado muito melhor do que se você não tivesse fazendo a utilização de reiki, de barra de axis, que eu sei que você Com faz, certeza. né? São terapias que eu sei que você pratica e tudo mais. Elas potencializam, elas andam junto com a alopatia tradicional. Só que muitas vezes, inclusive, a gente pode usar das terapias tradicionais, das terapias integrativas, como uma ferramenta de auxílio para tratar determinadas patologias sem necessariamente precisar se entupir de remédios, né? Com Então, certeza. eu, por exemplo, eu tenho um nariz quebrado, então eu tenho um desvio, eu tenho bronquite asmática e tudo mais. Eu Uhum. vivia naquele remedinho de pingar no nariz. Quando eu descobri um óleo essencial que sanava o meu problema, eu simplesmente deixei de utilizar aquele remedinho e estou usufruindo de um negócio muito mais saudável, Que inclusive mais maravilha. barato. Inclusive mais barato do que o remédio tradicional. E para mim funcionou super bem, assim como para outras pessoas e tudo mais. Então, a Uhum. nossa ideia não é falar, meu, você nunca mais vai tomar remédio. Não, você vai tomar o remédio quando necessário. E a gente tem ferramentas que a gente pode apresentar dentro das terapias integrativas, cada um com a sua especialidade, que Sim, melhoram e potencializam muito todos esses aspectos. Então, se eu tenho um autoconhecimento, consigo identificar,
Eu posso pedir ajuda de um terapeuta para poder lidar com isso, para poder impulsionar as positivas, para poder minimizar as negativas, né? Se eu consigo gerenciar essas emoções, fica tudo mais fácil. Ou se eu não tenho a capacidade de autogerenciar, de eu mesmo fazer esse gerenciamento, eu vou buscar ajuda para tentar fazer esse gerenciamento de um terapeuta, de um psicólogo, né? Para que eu possa Tem trazer. profissionais muito sérios aí, né, Fê, que Muito, realmente... muito. E a ciência, ela tá aí para nos ajudar, né? E a gente tem que abraçar junto com ela, porque, por exemplo, existem inúmeros estudos científicos que mostram o quanto o reiki pode ser benéfico na vida de uma pessoa. Existem Sim. inúmeros estudos, no PubMed, por exemplo. Existem mais de 70 mil estudos científicos que comprovam a eficiência dos óleos essenciais. Também você pode procurar nos bancos de dados, dos Aham. PubMeds e tudo mais. Isso é a ciência mostrando que as terapias integrativas têm um papel fundamental na nossa saúde física e mental, emocional. Sim. Porque uma coisa está diretamente atrelada, uma coisa está diretamente ligada à outra. Né? O E nosso. se você for ver, né, assim, esses bate-papos que eu tô tendo, assim, é tanto aprendizado. Eu falei para o André, depois eu falei para o Maurício, e com tantos outros que no meu canal lá, pessoal, tem, tudo, tudo num determinado momento tá ligado, tá conectado. Você fala, não, mas Exatamente. não, tá ligado, tem relação. Então, o barato de tudo isso é que, gente, tá tudo interligado, Sempre. nada sai. Pode ser que esteja ali, mas vai chegar um momento que vai se embaraçar ali e a coisa se liga, se interliga. É incrível isso. A energia flui para onde o foco está. Né? Bem, É exatamente isso. Então, se a gente vibra coisas positivas, as coisas positivas elas começam a acontecer e elas têm um tamanho muito maior, um significado muito maior na nossa vida. Né? E o sim, terceiro aspecto, o terceiro pilar da inteligência emocional, então o primeiro é o autoconhecimento. O segundo é gerenciar as emoções, gerenciamento. impulsionando as positivas, minimizando as negativas. O terceiro é empatia. O que quer dizer empatia? É você reconhecer essas emoções nas outras pessoas, tanto as boas quanto as ruins. Porque às vezes uma pessoa vem conversar contigo com raiva e você acaba entrando na mesma frequência, na mesma vibração que ela. Por quê? Porque você não identificou que ela está com raiva e que de repente você poderia acalmar, você poderia ali, de alguma maneira, baixar, aumentar a frequência, Uhum. dependendo da Baixar a emoção frequência ali, que, né? que você estiver sentindo, tanto para o positivo quanto para o negativo, impulsionar uma ou outra, né? Então, a Uhum. empatia é você identificar a emoção das pessoas. A empatia é você identificar a emoção das pessoas. E o quarto, identificar e saber lidar com elas, né? E Sim. o quarto pilar é você juntar tudo isso. É você transformar esses três pilares em um só. Então, o autoconhecimento é você se conhecer para você poder saber como, por quê, onde aquela emoção está influenciando na sua vida, Uhum. positivo ou negativamente. Você gerenciando, você sabendo isso, você consegue gerenciar essas emoções. Então, eu vi que teve uma pergunta aqui. Como que eu consigo melhorar a minha. É que passou um pouquinho aqui, ficou. Aqui, ó, vamos lá. Como eu posso gerenciar as minhas emoções, melhorando a minha inteligência emocional? Existem várias técnicas para que a gente possa fazer isso. Então, falando desse quarto pilar, falando desses quatro pilares, eu posso dar uma para vocês aqui, que é muito, muito simples e que a gente não tem muito hábito, que é celebrar as nossas conquistas. Celebrar as nossas conquistas, por menor que elas sejam, interfere diretamente na nossa inteligência emocional. Por quê? Fisiologicamente vai fazer com que meu corpo produza lá ocitocina, dopamina, serotonina. Então, por exemplo, trazendo para o ramo empresarial, né? Vamos trazer para o ramo Uhum. empresarial. Eu tenho que conversar com 10 clientes todos os dias. Então, quando eu conversar com 10 clientes todos os dias, o que eu vou fazer? Algo que eu gosto muito, porque eu estou celebrando a minha conquista de conversar com 10 clientes todos os dias. Que Então eu vou. máximo. É um pequeno presente esse. Que esse meu pequeno presente é tomar um café, porque eu particularmente sou apaixonado por café. Então, a minha premiação, a minha celebração dessa pequena conquista diária
é tomar o meu café após o 10º cliente. Que legal. Né? Então, e assim eu vou escalonando. Assim eu vou escalonando. Por exemplo, eu e a Ju, nós temos metas todos os meses. Tem um restaurante aqui, em Ribeirão Preto que a gente ama esse restaurante. É um restaurante de comida japonesa. E eu, particularmente, gosto muito. Então, todas as vezes em que a gente bate a nossa meta mensal, o que a gente faz? A gente celebra a nossa conquista indo nesse restaurante. Eu poderia ir no restaurante no momento ruim? Poderia. Eu poderia ir uma vez por semana? Poderia. Só que eu transformo aquela sensação, aquela atitude de ir ao restaurante num momento de celebração. Que Eu me máximo. premio, eu premio ela, a gente curte aquele momento, a gente faz com que aquilo seja uma conquista. Como eu disse, nós temos o nosso quadro dos sonhos. Então, para cada um dos nossos sonhos ali, a gente tem uma meta, tem uma meta de Achei viagem, mega interessante tem uma meta isso. de Que casa, barato. a gente tem uma meta de carro, tem uma meta, a gente tem uma meta para tudo, a gente tem uma meta para absolutamente tudo. E para tudo uma premiação. Então a gente celebra as nossas conquistas, a gente impulsiona a nossa inteligência emocional, falando, ó, E naturalmente você coloca foco, você coloca, é o que você falou, né? A sua energia vai para esse foco, né? exatamente, a energia flui para onde o foco está. Então, Aham. se eu sou um empresário, eu preciso conversar com 10 pessoas, fazer 10 reuniões por dia. Se eu fizer 9, eu não vou me premiar. Porque a minha meta é fazer 10 e eu não cumpri minha meta. Então eu tenho que ter essa ciência. Se a minha meta é 10, com a 10 eu me premio com café todos os dias, porque café é algo que me dá prazer. Café é algo Aham. que eu gosto. Então, por exemplo, eu e a Ju, a gente gosta muito desse restaurante. Então, todos os meses, quando a gente atinge os nossos objetivos, a gente vai nesse restaurante celebrar as nossas conquistas. Então, essa é Parabéns. uma das inúmeras maneiras que a gente tem de conseguir potencializar, impulsionar as nossas emoções positivas. Então, todas as vezes em que eu conversar com 10 clientes, eu estou impulsionando a positiva, porque eu fui lá tomar um café. Então, o meu corpo ele vai reagir de uma maneira fisiologicamente diferente. O meu Que corpo vai massa. me. O meu cérebro vai me. As minhas emoções vão me premiar e o meu corpo vai me premiar. Porque eu vou ter uma liberação fisiológica ali desses hormônios que são responsáveis por essas sensações de prazer, felicidade. Então, aquela tarefa, que é uma tarefa que eu preciso cumprir, é uma meta que eu preciso cumprir para que o meu negócio ele flua durante o mês, Boa, para que eu né? consiga atingir minhas metas, aquela tarefa que muitas vezes até para algumas pessoas seja, como eu posso dizer, furtiva ou até mesmo rígida, ou até mesmo usar uma palavra mais coloquial, ruim, puta, eu tenho que conversar com Mas 10 cada clientes um é todo dia. cada um também, né, Fê? Exatamente. Ela se torna prazerosa, porque eu estou me premiando. Só que eu preciso fazer aquilo para que o meu negócio dê Uhum. certo. Então, Para esse é um você é dos. saudável, né? Exatamente. Esse é um dos exemplos que a gente acaba abordando, por exemplo, nas reuniões empresariais, quando a gente vai dar um treinamento para uma equipe e tudo mais. Será que as pessoas elas estão celebrando as pequenas conquistas para poder celebrar as grandes? Então, quando a gente Acho que vai. na verdade está se esperando muito o grande milagre para poder, e esse grande milagre talvez demore muito, ou talvez não aconteça. Enquanto isso, os pequenos vão passando, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Os pequenos vão passando, você não vai celebrando, o grande foco, o grande objetivo, o grande milagre ainda está longe, você acaba desanimando por algum motivo. Sim. Então, isso acontece muito no ramo empresarial, por exemplo, que é um ramo que eu atendo muito. Então, esse celebrar as pequenas conquistas é uma ferramenta, é um gatilho para que a gente comece a gerenciar as nossas emoções. Né? Esse Aham. autoconhecimento, esse buscar a forma como nós vamos lidar com as pessoas e as coisas. Porque, assim, são os 4 pilares, lembra bem? Autoconhecimento, saber como, onde, por que isso está influenciando na minha vida. Se eu não tenho Uhum. esse autoconhecimento, eu vou precisar buscar uma ajuda. O gerenciar as emoções é impulsionar as positivas, minimizar as negativas, porque as negativas elas fazem parte do nosso dia a dia. A gente não pode se frustrar. E pensar também que talvez a gente pensa que que as negativas que são as ruins, mas na verdade são elas que impulsionam mais a gente do que as positivas. Sim, porque elas nos empoderam de experiência. Elas nos... Por exemplo, as objeções de um cliente, para mim, são fantásticas. Por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho de me tornar um profissional melhor.
Quando alguém Uhum. vira para mim e fala, Fernando, o óleo essencial não funciona, eu digo, é uma objeção. Então, eu preciso mostrar para ele que funciona, porque eu sei que funciona, eu tenho o estudo para mostrar para ele Aham. isso, mas talvez eu não saiba. Se ele está falando isso é porque eu não soube explicar com clareza o porquê Uhum. ele funciona. E se eu conseguir reverter essa objeção, é porque eu me tornei um profissional melhor naquele momento. Que E isso vai me legal. empoderando de experiência para que nas situações futuras eu possa lidar. Então, puxa, a Suca falou para mim que óleo, é um exemplo hipotético, Suca. Eu sei que você gosta de óleos essenciais, tá? Adoro. Então. A Suca falou para mim que óleos essenciais não funcionam. Então eu vou lá e convenci, eu mostrei para a Suca que funciona. Quando a Maria virar e tiver a mesma objeção para o Fernando, ele já tem uma experiência para lidar com aquilo. E ele vai ter uma Uhum. segunda, uma terceira, uma quarta. Então, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas têm um lado positivo. Elas podem te tornar um profissional melhor, um marido melhor, um namorado melhor, um filho Uhum. melhor, uma pessoa melhor. Tudo vai depender Uhum. da onde o seu foco De- está. e de como você vê tudo isso. Ó, o André tá falando aqui, tudo que você foca expande. André, obrigado aí, obrigado a todos. Ô, Fê, tá acabando, passa tão rápido quando a gente tá com essa coisa gostosa aqui. Muito rápido. É, Tô de fala olho aí no do relógio aqui, seu, já já vai cortar, né? do Despertar Energético. O pessoal te encontra onde? Pode procurar no nosso Instagram, perdão, despertar.energético. Pode mandar um direct, eu estou à disposição de todos vocês. Quiser bater um papo, ali vocês vão ter todos os nossos contatos. Tem um link na bio ali que tem o nosso WhatsApp também. Enfim, a nossa equipe ela está inteiramente à disposição de vocês. Suca, sou muito grato. Olha eu celebrando mais uma conquista aqui, ó. Ai, que Sou muito grato delícia! pela oportunidade, por esse papo que a gente está batendo nessa sexta-feira à noite. Foi de verdade, um prazer imenso poder trocar essa ideia com você. Espero. E deixa eu fazer, e vocês são, você e a Ju são um milagre, ó, tô toda arrepiada, que aconteceu na minha vida. Sou muito grata também por vocês entrarem, pela Ju, que espetáculo de ser humano. Gente, só tenho que agradecer, Escolhi ajuda bem, pela né? força que deu. Nossa Senhora, isso assim, foi uma empatia assim do outro mundo. Sou muito grata por vocês. Que legal, né? E nós também por você, pode ter certeza disso. Obrigada. E, ó, vamos combinar aí de conversar mais, porque acho que nós temos muito que conversar ainda, né? Tem muito. Eu procurei ser bastante sucinto, porque, inclusive, eu tô de olho no horário aqui, eu sei que o Instagram corta, né? Mas esse assunto aqui, vixe, ele rende demais. Ele rende demais. Fê, que delícia que foi essa conversa, né? Eu falo assim, essas lives não são para falar, eu sou melhor, eu conheço, porque o Fernando. Não, é simplesmente para a gente. É como se a gente estivesse no sofá da nossa casa aqui, tomando um café, merecendo e celebrando essa conversa maravilhosa, essas reflexões, né, esses aprendizados que a gente está trazendo aqui para todos. É muito Então, eu espero que gostoso, todo né? mundo aí, que tenha. Obrigado pelas participações, viu, gente? Beijo para Obrigado. todos. Um beijo a todos. Um ótimo final de semana, gente. Tchau, tchau. Para nós. Namastê. Namastê.